Bom, pessoal, aqui a gente vai dar continuidade naquele exercício que a gente fez do Fiji, né? Sobre uma introdução sobre a manipulação de imagem de microscopia de fluorescência no Fiji, tá? A proposta é essa aqui, né? Então, avaliar. Eu dei uma pasta com algumas imagens, né, para vocês, né? E aí a ideia é qual o máximo de informações que é possível obter usando as imagens da pasta, tá? Opa, cadê? Isso. Qual o máximo de informações que é possível obter utilizando essas imagens? Usando as ferramentas das aulas do dia 19/11/2021, que são correção de background e de contraste, separação e união de canais, quantificação de partículas, stacks, montages, quantificação de objetos em 3D, etc. E por aí vai, tudo que estava lá naquelas aulas. Qual o produto final? Né? Um stack, uma imagem em 2D, uma projeção em 3D, uma tabela que permita análise estatística, etc., que pode ser gerado. Então, com esse conjunto de imagens, e assim, eu peguei um conjunto na realidade bem limitado. Num primeiro momento ele é bem limitado, ele tem pouca coisa para observar, mas na verdade a gente consegue extrair uma quantidade razoável de, 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 de informações, né, deles. O que a gente pode gerar? O que eu posso tirar daquele conjunto de imagens? Eu consigo quantificar alguns eventos, eu consigo ter uma imagem boa para apresentação, a gente consegue ter um vídeo, né, uma composição em 3D. O que a gente consegue fazer? É permitido usar qualquer uma das ferramentas apresentadas, mas eu pedi que vocês registrassem cada raciocínio, procedimento ou linha, né, de produção em arquivo de qualquer jeito, tá? Planilha, imagem, de qualquer forma que fosse necessária para explicação. E a dica que eu dei para facilitar um pouco seria avaliar a pasta toda e depois se concentrar a atenção nos arquivos que vão do 10828.tif até o 10832.tif. Mas não precisava se limitar a esses arquivos, poderia fazer algum outro, tá bom? Então, vamos lá. Né? Eu vou fazer o seguinte, já que a Giovana me mandou, a Giovana e a Carolina me mandaram algum resultado, eu vou começar então com a Giovana. Giovana, a Carolina, a Camila. Giovana, o que você fez, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a pasta, certo? Esse aqui, alguém caiu. Esse aqui é o Drive Download. O que é isso aqui? Isso aqui é o zip com as imagens que eu baixei da pasta. Então vocês estão vendo 10, 18, 16, 10, 32. Peguei e abri essas imagens nessa pasta. Então vamos lá. Giovana, o que você fez? Né? Pega o seu registro, né, e conta pra gente o que você fez com essas imagens. Quais imagens você pegou? O que você separou? Conta pra gente. E aí eu vou fazendo, vou repetindo o que você fez. Pode falar. Então, primeiro eu fiz a correção de background Tá, tá. e eu preferi, mas eu não sei, ficou um pouquinho artificial algumas imagens que eu fiz, porque eu preferi usar o filtro Gaussian Blue. Uhum. Aí, tipo, eu ia em imagem, ajuste, para fazer o contraste, e aí eu preferi fazer manualmente. Só na green que eu fiz com alto. E aí Uhum. depois eu tirava o background e aí no final eu vi que o filtro às vezes ficava melhor. Aí eu colocava o filtro e fazia de novo o procedimento de tirar o background e o Tá, contraste. tudo bem, mas vamos lá, vamos fazer passo a passo tudo o que você fez. Qual imagem, quais imagens você usou? Como é Então, que você começou? Vamos lá. eu preferi usar primeiro a 28 e 29. Eu Tá, achei então que vinte tava e oito e a vinte e melhorzinho. nove. Tá, você usou as duas, você fez um stack com as duas ou você abriu uma por vez? Eu abri uma por Tá, vez e então fiz vamos cada um, começar a aí vinte e depois. oito. Não. Tá, Aí beleza. tudo bem. E aí o que você fez? Aí primeiro eu fui pro contraste, pra ficar mais coisa. Ajuste contraste, não é isso? Isso. E aí o que você fez? Aí eu coloquei embaixo esse briguilo, esse embaixo é.
Isso, esse embaixo. Automático? Alto. Não, eu mudei de. Aí depois eu só. Alto. Pode ser alto. Aí eu só peguei esse máximo e coloquei pra esquerda. Esse, Assim? não, o máximo ali embaixo. É, o máximo tá aqui. Essa é a barra do máximo. Ah, então É eu a fiz barra a. do contraste eu- você fez. Isso. Eu fiz a barra de cima desse que você tá fazendo. Brilho. Isso. Aí até ficar isso. Um Alguma pouquinho, coisa é porque parecida assim. com isso. Isso, Tá, é. tudo bem. Aí coisei assim. Aí você Aí eu deu dei um apply. apply. Ok, muito bom. Tá. Peraí. Aí, beleza. Aí eu fui lá. Eita. Aí eu fui lá no. No. Ai, como que chama? Substract Background. Beleza. Isso. E eu tirei esse Disable Smoothing. Eu tirei esse. Uhum. E, e aí eu fui mudando. Isso, ficou bonito assim. Mas aí eu coloquei mais. Eu tirei os 50 e coloquei 40, menos, né? Coloquei 40. Então, até uma pergunta. Quanto menos eu colocar, Hum. menos ele ficar mais escuro. Aí, Quanto menor o valor, mais informação ele retira, ele joga fora da imagem, tá? Então, quanto menor o rolling ball o que que é? É o pedacinho que ele usa para calcular o background. Então, se você 40 pixels, ele está usando uma área circular com um raio, que é radius, tá vendo? Ele é um raio de 40 pixels. Então, o que que ele faz? Ele faz uma média de um círculo de 40 pixels, com raio de 40 pixels, tá? E aí calcula esse background como se fosse geral para a imagem. Se você reduzir então significa que ele está fazendo médias de 40 em 40 pixels. Agora, se eu colocar aqui o que ele vai fazer? Ele vai fazer um pixel por vez. E ele vai reduzir muito mais, tá vendo? Vai sobrar só. Olha o que aconteceu. Vai sobrar só coisas que estão bem fortes. Tá? Isso às vezes não é bom. Quanto menor o valor do rolling ball, mais background ele tira. Mas olha só, a gente perdeu bastante informação aqui. Vamos fazer 40, que é o que você fez. Tá? isso. Então tá aqui, vou dar OK. Aí, de começo, eu fiz isso. Aí, depois que eu assisti a aula 6 que falava de quantificação, aí eu vi o filtro. Aí eu tentei testar o filtro. Espera um pouquinho. Então aí você deu OK. Aqui deu OK e fechou assim. Tá. E aí você aplicou o filtro Gaussiano. Tá, eu também tentei aplicar o máximo, mas não fez tanta diferença aí. O filtro Gaussian, às vezes você aumenta, ele para de fazer diferença. Tá? Então a gente coloca aqui em OK. OK. Muito bem. Tá aqui. E agora? Foi assim. Tá, e aí você terminou a análise aqui. Isso, não, aí eu fui tentar juntar as imagens, né? Depois disso, aí eu fui no Imaging, Color, Split Channel, separei. Isso, ok. Então eu tenho um blue, eu tenho um green e eu tenho um red aqui. Opa, red. Tá. Aí eu deixei só o blue e tirei todos. Tá, joga fora o red, joga fora o green, ficou só com o blue. Tá aqui. Aí eu fui lá para pegar o green. Eu fiz uma do branco com green, que esse é o branco, né? Fiz uma do branco com green e Não entendi, desculpa, não entendi. O que você fez agora? Esse aqui é só o canal azul de uma imagem, tá? Isso. Aí eu peguei ele e juntei com green. Aí Juntou eu com fiz qual? com green da mesma imagem? Não, de outra imagem. Qual imagem? Que seria a próxima, a 29? Não, eu juntei com 20. Eu acho que é o 27. 27, né? A 27, vamos lá. A 27 é essa aqui, é uma imagem do Cytox, certo? Que está bem fraquinha. E aí você fez a mesma coisa, você acertou o contraste dela, tudo igual. Isso. Tá, então isso, eu só fui primeiro no ajuste. Contraste alto, aí aqui teve que ir tirando alguma coisa mais ou menos assim. Isso. Mais ou menos assim, né? Apply, ok. Aí a gente vem e tira o background, igualzinho você fez. Então, esse eu fiz diferente. Esse eu fui primeiro no filtro. Você foi porque primeiro eu no achei filtro que gaussiano. Tudo bem. Não, pode fazer sim. Tá. E aí vai Subtract Background. Ok. Preview.
também 40 Então, não ficou muito pixels. artificial, eu fiquei com medo de ficar muito Calma, vamos, não, artificial. vamos seguir tudo o que você fez, tá? E a gente vai Tá. salvar, ok. E agora vem Subtract Background, Split Channels, na verdade. Joga fora o Blue, joga fora o Red, fica só com o Green. E agora a gente une os dois, é isso? Aham. Eu venho Aí então em eu Image, Color, Então, aí teve Merge umas também que eu uni Channels com a branca, só que eu não gostei muito. e o Blue. Green, e o Green é do canal Green e o Blue. Eu vou colocar para ele manter as imagens originais, caso a gente precise voltar. E esse é o seu produto final, que ele tem É, algumas coisinhas em verde, tá? Que seriam alguns eventos do Cytox e algumas coisas em azul, tá? não ficou tão bom, né? Mas tudo Não, bem. gente, não tem tão bom ou tão ruim, tá? Isso aí eu não tô, não tem essa discussão. A gente vai salvar e nós vamos comparar, ver quais resultados são relevantes. A bem da verdade, quando a gente pega essas pastas, né? Esses conjuntos, a gente não sabe direito qual que é o material. Mas aqui a gente consegue ver alguns núcleos, que seria o caso disso aqui, ó. Ivana, Caí? desliga o seu Ah, microfone enquanto não estiver usando, por favor. Isso. Alguns núcleos, tá vendo? Eles são redondinhos, né? Alguns núcleos de células mortas, olha só, que está em Cytox, e tem um monte de coisas que não são núcleos nem de células mortas nem de células vivas. Por exemplo, eu tenho uma sujeira aqui que eu não sei dizer o que é, tem um grão muito grande aqui em azul, né? Mas de qualquer forma, né? Giovana, só para finalizar, você finalizou a análise? Esse é o produto? então, mas aí todos, por exemplo, eu finalizei esses, mas aí, por exemplo, eu coloquei mais filtro ainda. Quis colocar mais filtro Espera. nesse também. Tá, então esse aqui não é o final. Esse aqui, então, você colocou mais filtro que você fez. Em vez de filters, Gaussian Blur de novo. De novo, aí eu aumentei para 3 para ver se dava diferença. Tá, tá. E aí você salvou assim, deu ok. É, mas aí eu fiz de novo todo o processo de tirar esse negócio, porque eu não gostei Tá. desses. Então você aplicou e não gostou, mas na verdade então você não ficou com esse resultado. Você Não, deixou. fiquei com esse resultado, só que aí eu fiz de novo. Eu fiz contraste e background de novo para Ah, ver aí se você deu ok. E aí você dava veio de diferença. novo em ajuste contraste alto. É, aí, mas Isso. aí, tipo, eu reduzi tudo. Reduziu o brilho de novo. Certo? Mas não. E É eu mais ou reduzi mais menos o de isso que baixo. você teve? Foi mais ou menos isso aqui? Isso. É, só que sabe esse de baixo, o contraste, eu tirei. Alguma coisa assim. Tem que ser o que você fez, Giovana. Tem que ser alguma coisa próxima do que você fez. Sim, aí eu fiz, por exemplo, é porque como eu fiz primeiro, eu fiz igual você ensinou. Só que Uhum. aí eu fui ver aí eu fui tentar testar os filtros, aí eu fui colocando os filtros nas imagens que eu já tinha, que eu salvei. Que aí eu peguei, eu tentei clarear com contraste de escrita. Hum, um pouquinho que eu tô tentando abrir o que E é, você mandou. parece. Tô tentando Parece abrir. sim esse. Parece? Então, deixa eu dar um apply aqui. Tá. E aí, depois o que você fez? Você tentou tirar o background de novo daqui. Isso. Aí, read. Isso. Ficou assim. Mais ou Assim. menos assim. Tá. E aí, E aí eu salvei essa imagem. Aí você depois salvou que essa eu imagem. fiz. Então, pera um pouquinho. Então, vamos lá. Salvar como TIFF. Eu vou abrir aqui exercício FIG, Images, Results. Eu vou fazer uma pasta aqui, Giovana. Giovana. Tá. E RGB. Ok. Salvamos. Ok. Uhum. E aí? E aí eu, depois de ter feito a mesma coisa, fiz isso com esse, né? Com essas duas luzes. Eu fiz também com a
com que só tinha o blue. Eu fiz a mesma coisa aqui com blue e com green. Você E vem então depois, aqui, você tentou mexer no contraste também. não, eu tipo só peguei, sabe? Eu fiz tudo igual esse processo com as outras imagens para fazer os stacks. Aí eu peguei e fiz os stacks. Tá, tá bom. Aí você fez uma por uma. E isso, na que eu Tá, juntei, eu fiz uma por uma. tudo bem. Agora, aí eu fiz o stack das duas junto, né? Que é Que seria a 20. Quais que você pegou? A 28 e a 29, é isso? Isso, eu peguei mais a 28 e a 29. Só que aí depois eu peguei todas para fazer para fazer os stacks. Aí eu peguei Tá. Você todas pegou essas então para da fazer os 28 stacks. até a 32. Isso, E aí você fez um stack com elas. Você abriu todas. abre todas. Só que isso aqui eu vou ter que fechar, senão ela vai entrar no stack. Depois a gente abre de novo. Eu venho Edit, Image, Stacks, Image to Stack e OK. E aí fez. Ah, isso aqui deu errado, tá vendo? Eu abri com. Tava com a outra lá também. É, primeiro eu fiz o que você falou, que tinha que separar. Espera um pouquinho, Image to Stack. OK, agora o stack tá aqui. Ótimo, tá aqui. Tá aqui, muito bem. Não, Aí você separar é separou para os quantificar. canais. Separou os canais. É, para quantificar, não é? Não, você separou os canais primeiro, é isso que você fez? Isso. Tá. E aí, o que mais? Aí eu tirei o green e o red e deixei só o blue. Tá, ficou só com o blue. Beleza. OK. Tá. Aí beleza, aí deixa eu lembrar. Aí eu tentei tirar o background. Vem aqui, Process, Subtract Background, Preview. Legal. Aí eu tirei o background e depois coloquei a cor. E aí colocou loot azulzinho. É isso? Não, é que a minha já tava azul. Ué, se você ficou só com o canal azul, ele não vai ficar, já tava azul, Giovana. Ele, quando você separa os canais, ele fica em preto e branco. Então, eu confundi, porque lembra quando quantifica nos stacks que você ensinou? Aí Ah, eu fiz, aí eu separei, né? Que aí eu. Melhor. Será que eu juntei? Não, eu acho que eu não tirei a cor, não. Eu deixei com a cor. Eu só separei as cores quando foi para contar os eventos, que forma tipo assim, eu pego os stacks, tiro e depois eu deixo tudo em uma só, sabe? Todos juntinhos em uma só. Ai, peraí. você junta Deixa eu todos abrir os o canais slide. de novo? Eu tô tentando abrir sua apresentação, não tô conseguindo, Giovana. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo baixar da nuvem, é. Ele não tá Será que é porque é deixando. grande, por É, causa que então, tem mas mesmo vídeo? assim, eu deveria pegar, mas ele não tá Eu vou baixando. compartilhar no Drive, então. Tá. Peraí. Ele acha no Drive aqui, mas ele não deixa eu baixar. Compartilhar. O arquivo é grande demais para ser aberto. Ô louco. Eu acho que é por causa dos vídeos. Ah, mesmo Nossa, meu assim. computador. É? Mesmo assim. É que eu fui tentar fazer aquele do ponto Z, sabe? Não tem Você problema. Ele ensinou? deveria, ele deveria baixar no meu computador e fazer. Giovana deve ter feito 1 TB de imagem também, Não, né? foi uns 300 mega, mas deveria abrir, deveria baixar de qualquer jeito mesmo. Pera aí que eu tô vendo uma alternativa aqui. Enviou. É, não, mas acho que eu. Ah, Dá pra. Meu, não sei porque ficou assim. Meu computador ficou lento até hoje. Então, eu fiz isso pra quantificar, é que eu tô me confundindo, mas o meu já tava com pera aí cor, que eu acho que então ele eu. tá. Pera aí que eu acho que ele tá indo. Não, também não deu. Não. Também tá dizendo que Pera não aí. consegue. Deixa eu compartilhar no Drive. Pera aí, deixa eu ver. Acho que agora eu consegui. Select. Conseguiu?
Não, deixa eu ver. Não, tá falando que não consegue. O problema é que eu não tô conseguindo nem baixar, Giovana. Eu queria só Então, e se fazer você, download. e se você abrir pelo PowerPoint do Google? Não tá, ele disse que é grande demais o Não? arquivo. Bom, tudo bem. Então deixa eu tentar entender o que você fez aqui. Aqui o que eu tenho? Eu tenho. A gente fez um stack, certo? E aqui eu tenho só o canal de azul, tá? Ó, blue, tá vendo? E ele tá aqui. A gente tirou o background dele. E aí, o que mais que a gente faz? Eu coloquei cor, né? Aí Ele tava colocou, com veio aqui, LUT, blue. blue. Isso. E aí, tirou o contraste, eu não tirei. E tentei colocar filtro. Eu coloquei filtro em todos, só por tentar. Gaussian. Tá, Não teve muita tá diferença. bom. Mas eu fiz isso. Tá. E aí eu salvei. E aí você salvou como? Você fez o stack? O que você fez? Então, eu tentei de dois jeitos. Eu fiz pelo AVI, Tá. salvei pelo O AVI. E AVI é também isso tentei aqui. salvar. É stacks. Ah, não, você veio file É, e save as AVI. Isso. isso. E também tentei do GIF, só que o GIF depois eu só consegui abrir pelo outro navegador. Mas do GIF eu não gostei muito. Eu não consegui abrir o GIF, eu salvei pelos dois para Uhum. tentar. Tá. Mas o GIF eu consegui. Aí eu fiz isso com todas, né? E aí eu quantifiquei, né? Que aí você Pera um pouquinho, ensinou. deixa eu ver aqui. O stack blue. O que é o stack in blue? Olha, o vídeo que você fez é isso aqui. Isso. Ele tem alguns segundos e tá, tudo bem. E o GIF, o GIF não sei se ele vai rodar, ele tem problemas Então aqui. eu eu É, consegui. Não ficou tão legal, não. ele até funciona, tá vendo? Ele tá em loop, ele até. Você até consegue ver ele, mas tá bom, beleza. E o que mais que você fez? Quer que eu envie para você pelo Telegram? Peraí. Acho que tem, não tem como. Aí, beleza. Aí eu peguei e tentei. Como que chama? Image. Image. Hum, Aí vai no Stacks e para uhum. fazer o. Como fala? 3D Project. Make montage. Que Make é. montage, isso, tá. Aí eu deixei assim mesmo e, Uhum, e só coloquei OK. Eu uhum, acho. tá. Aí ficou assim. Aí eu tirei a cor para colocar o loot, né? Para colocar, eu fiz o split channel, né? Para tirar tudo, Ele não tem split para fazer a. channels aqui mais, porque ele tem um canal só aqui. Não tem mais split Ah, channels aqui. Não dá pra então eu fazer. fiz o. Eu acho que eu fiz ao contrário, mas aí eu fiz o loot lá Hum, para colocar um negócio em Willow, né? high-low, tá bom. Hello. Uhum. Aí eu peguei e fui no filtro lá, no De filter, novo, foi. tá. Aí eu coloquei o negócio vermelho, que eu acho que é. E fiz o binário lá. O O binário. negócio vermelho que você tá falando é isso aqui, ó. Threshold. Trash. Isso. E aí você procurou os eventos aqui, alguma coisa assim. Deixei tipo em 20 até o 20. Ótimo, perfeito. Tá. E aí deu apply, ok. E a gente pede para binarizar. Então process, binary, make binary. Ok, binarizou. Aí Perfeito. depois eu tentei quebrar as coisas. Fui no Tentou. process, Tentou. binary e web. Process, binary e o watershed. Watershed. Beleza. Watershed. Ótimo. Aí eu fiz isso umas 3 vezes até eu ver se quebrou. Tá. Então a gente vem em binary, já foi uma. Watershed, process, binary, watershed. Legal. Aí eu tentei fazer o que você fez, né? Que foi aproximar, fazer um negócio redondinho, mensure, pra ver, Isso, tipo, measure, a gente vê aqui mais ou menos, por exemplo, a gente pega essa ferramenta,
coloca alguma coisa aqui assim e dá um measure, vamos ver. E tem mais ou menos 53 micrômetros quadrados, porque vocês têm que entender que a minha imagem já está calibrada aqui, viu? Tá? Isso aqui estava em micrômetros. Você tem que prestar atenção que se sua imagem não estiver calibrada, você está medindo em pixels. Ah, é Mas, mesmo, eu fiz o global lá antes. ah, você tinha feito a calibração, ok. Tá, a gente já É. vai fazer isso, ok. Tá. E aí, Antes de abrir todas as imagens, então eu fiz você o viu global. que a área aqui 50 e poucos micrômetros, tá certo. Tudo bem. Tá. E aí você vem, don't save. Ó, uma coisa que eu preciso contar agora é que assim, vocês estão vendo que essa área aqui está selecionada? Aham. Para a gente fazer de novo, eu tenho que desselecionar isso aqui, senão ele só vai continuar contando só essa área aqui para sempre. Eu tenho que vir aqui, Edit, Edit e Selection e Select None. Senão ele só vai medir aquilo, tá? E agora você pediu para ele selecionar tudo. Para ele medir tudo. Selecionei. Isso. E aí depois eu fiz para ele pedir tudo. Analyze Particles. Isso. Tá. E aí. Só que eu vou falar antes. A gente tem que vir aqui em Set Measurements. E aí você seleciona o que você quer que ele quantifique para você. Eu coloquei tudo aqui, nem tudo é relevante, tá? Mas eu coloquei tudo aqui, porque, por exemplo, eu posso escolher que ele meça só a área, né? Ou só os perímetros, né? Ou centro de massa, por aí vai. E a gente vê aqui Analyze Particles, e você disse que você quer um mínimo de 50 micrômetros. Quanto Eu coloquei 25 a 255. 25 a 255. É ruim? Não, porque de onde você tirou esses 255 micrômetros? Ah, do total lá que eu fiz o negócio. Total? Quando faz o binary não Do aparece. threshold? Aquele threshold não é em relação à área, Giovanna, ele é em relação à intensidade da cor. Não tem nada a ver. Então, Eu sabia que você tinha feito isso, por isso que eu te perguntei. O 1 a 255 é realmente a escala de uma imagem em 8 bits, né, que é lá a intensidade. Mas não está exatamente errado, tá? Mas você está usando uma grandeza que não tem nada a ver com isso aí. Tá? Tipo, vamos colocar 255 para o infinito, vamos ver o que ele Analyze Particles. Mas de fato, 25 seria já que você mediu 50 aqui, 25 eu acho razoável. Tá, vamos lá pedir para ele fazer. E aqui olha só, ele mediu, ele contou 42 eventos. Tá bom? tá bom. Só que agora vamos lá. Ué, e esse cara aqui, ele não contou, esse cara, ninguém lhe contou. Então provavelmente 25 é muito pouco. Talvez tenha que contar, reduzir um pouco mais. Tipo 20? Vamos fazer de novo. Analyze Particles, vamos colocar 10. Melhorou, 89, mas ainda assim, ó, tá vendo? Tem um pessoal que ele perdeu. Vamos jogar fora, joga fora, joga fora, joga fora, descarte. Deixa eu ver, qual que é o tamanho disso aqui? Vamos ver? Mais ou menos 2.57. Então eu vou colocar para ele contar então desde o 1. Agora sim, ele contou 180 eventos. E agora parece que ele pegou todo mundo. Tudo bem, só faltou esse aqui, tá? Mas parece que ele pegou todo mundo, tá? E aí você gerou essa tabela, tá? Alguma coisa assim. Quantos eventos você conseguiu gerar, Giovanna? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver o print, porque não ficou bonito. A tabela não ficou assim no Excel. Aí eu tirei o print dessa tabela.
394 Não, eventos. ok. Tá um pouco mais. É isso, né? Que é a primeira linha. Peraí, não tô... Alô? 180. Se você conseguiu 394, significa que hoje, quando a gente repetiu, a gente mexeu em alguma coisa aqui no contraste que reduziu esse número de eventos, tá? Mas tudo bem, tipo, o princípio é mais ou menos esse. Tá, e aí, o que, que você fez? Aí eu salvei tanto o sumário como o resultado. Tá bom, tudo bem. Sumário é o total aqui. Resumo, na verdade. E aí, o que mais que você fez? E aí eu salvei o sumário e o resultado, aí eu tentei abrir, aí deu ruim porque ficou duas linhas. Tá, Aí tá no bom. Excel. Aí depois, ó, tô fazendo um resumo do que eu fiz, porque Uhum. eu peguei. Deixa eu só abrir os slides só pra eu ter aqui. Beleza. Tipo, eu fiz isso com cada. Eu fiz isso só com a imagem azul e a imagem. Também a imagem verde. Uhum. Aí, depois que eu fiz isso, eu tentei fazer o 3D Objection Counter lá, pra Tá, ficar o ponto Z. tá. É, mas Com aqui essa tinha que. mesma imagem. Isso, então tinha que. Com essa mesma imagem, mas essa imagem não é 3D. Ah, não, essa aqui é, o stack é. Tá. Não Aí eu aquela tentei. montagem, a montagem não é 3D, né? Eu Essa também aqui, por fiz, eu exemplo. também misturei a branca, sabe? Não nesse stack, mas sabe Hum, aquela que eu misturei a azul e e a a verde. verde? Aí eu fui no Image Tá. Calculator e misturei a branca, mas antes de misturar a branca, eu fiz igual você falou, o split channel para tirar as imagens, selecionei a que eu mais achei legal, geralmente foi a green, e Sei. aí eu juntei os dois para fazer o Tá, Image então Calculator. Eu não gostei muito, mas tudo bem. seria uma coisa mais ou menos assim. Você pegou esse cara aqui, sei lá, né? Você lembra qual que você pegou? Eu peguei o mais clarinho, eu peguei esse, não foi esse, não foi esse, foi o terceiro. 18. Isso, E aí dá um split. Fica com. Ó, esse aqui tá legal. É um desses dois aqui. Qual que você escolheu? Red, green ou blue? Ou você não fez isso? eu fiz isso, eu escolhi o green. Tá, legal. E aí a gente juntou com provavelmente com esse aqui, ó, que é o RGB. Seria esse aqui, certo? É isso? Isso, E aí deu um image calculator, você somou uma com a outra. Então seria o RGB com o sec green, ok. É. Ah, nada mal. Não tá tão ruim não. Ficou até que interessante. Save as. Vou até salvar aqui resultados. Fica interessante, dá pra ver que tá marcadinho, ele conseguiu pegar o contorno. Deixa eu tentar fazer com essa green, porque ela parece que tá com os contornos das células um pouco mais marcados. Bom, de qualquer forma tá aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver que tem um contorninho aqui de célula e tá marcado em azul. Tá vendo? tô vendo. Eu não gostei muito porque ficou muito claro. Aí eu É. tentei fazer um monte de coisa, mas não deu certo. Eu tentei usar o filtro, aí não deu certo. Aí eu Uhum, tentei também usar tá. o ajuste e contraste, também não deu certo porque escureceu a Uhum, imagem. uhum, tá. Esse aqui não tá de todo mal não. Tá legal até. O que mais? Beleza, e depois que eu juntei todas essas imagens, Hum, eu tentei fazer, tipo, eu fui por ordem, sabe, do slide, do vídeos que você mandou. Aí eu fiz o correção de background, eu fiz esses negócios e aí eu fui pro 3D, né? Deixa eu abrir uhum, o slide. Só pra mim aqui. Beleza, aí eu
Bom, o Peraí. 3D que foi feito aqui até agora é só esse blue. Você fez um outro 3D? Eu tentei calcular o ponto Z. Não, pera um pouquinho. O que eu estou perguntando é assim: para fazer uma projeção em 3D, você precisa ter um stack, certo? Uhum. O stack pode ter todas as cores também, tá? Mas o único que a gente gerou aqui é esse blue, esse stack que só tem azul. Você fez algum outro stack? Eu fiz 3 stacks. Eu fiz um. Tá. Ai meu Deus, cadê? Eu fiz o stack do. Eu fiz o stack do green, eu fiz o stack das duas, eu fiz o stack também do blue. Tá, com quais imagens? Eu fiz stack com todas. É, O do green eu fiz com as não, pera um 3. pouquinho. Como assim com todas? Quais imagens você pegou para fazer o stack? Você pegou tudo isso aqui e jogou num bolo só? Alguma coisa assim? Não. Não. Eu peguei, por exemplo, eu separei pela luz que eu tirei lá no microscópio. Por exemplo, a de cima é a Uhum. luz branca. Aí eu peguei todas essas de cima e Tá. aí eu Então, e pera aí um eu fiz pouquinho. stack Vamos lá. com Vou ela. fazer o Não, primeiro, da luz essa branca. não. Não, tá. Essa eu não fiz, não. Eu Tá. fiz só essas de fluorescência Tá mesmo. bom. Aí eu peguei essa branca, juntei tudo, fiz stack. Aí eu peguei Qual branca? essa O que que é branca? O que que você chama de branca? É a da todas as 20, cores. da 20 até 24 ou é a da 20, é da 28 a 32 que é todas as cores, não é? Ou é do 20 a 24? Então, eu não sei, mas geralmente no microscópio eu tiro primeiro de todas as cores, aí depois eu tiro Então do é essa aqui. green. Então é essa aqui. Vou fazer o Aí eu fiz stack stack. com todas e eu fiz Peraí que o tem uma outra do. imagem aqui aberta. Tem um monte de imagem aqui aberta que ele não tá. Essa aqui ficou legal, eu gostei dessa. Ok, tá aqui, o stack tá aqui. Uhum. Uhum. Tá, e aí, o que que você fez? Você separou os canais, Esse eu não separei, eu só juntei, eu só tá, tirei o fez o stack. contraste. Então vamos lá, calma, vamos lá. Ajustar, contraste. O que que você fez? Deu Uhum. alto? Dei um alto e tirei automaticamente o alto com Como assim você esse. te tirou automaticamente o alto? Não entendi. Eu fiz o alto porque eu gostei, porque ele deixou esses pontinhos que eu acho que é célula, ele deixou Uhum. bem evidente. E aí eu Tá, tirei o de cima desse que você acabou de brilho, mexer, o brilho. brilho, tá. Aí eu tirei, não, eu tirei só um pouquinho só. Uma coisa meio Isso, assim, tá. isso. Aí eu fui lá tirar o background. Então deu apply, apply, ok. E aí você veio e tirou o background. Vamos lá. E, Uhum, tá. isso, ficou igualzinho. Aí eu fiz isso. Deu E ok. tentei também, todos coloquei filtro também, tentei. Tá. Aí não sei se ficou bom. Vou colocar então. Você percebe que o stack, o que eu estou fazendo, vale para 5 imagens do stack, né? Uhum. Então, tá bom. Então, aqui, beleza, ele aplicou o Eu filtro. fui vendo também se deu certo nas outras Tá. também. A gente olha aqui. Tá, legal. Tudo bem. E aí? E aí eu fiz aquele do objeto 3D, que é 3D Object Process. Counter. Esse aqui. Isso. Ok. Ó, então aí que tá. Ó, ele só funciona em imagens de 8 ou 16 bits. Aí é que tá. Giovana, essa imagem não é 4 bits, tá? Assim, a gente não faz aquisição de 4. Só que ela é uma imagem, olha aqui em cima, RGB. Certo? Então ele não vai entender. Ele só vai funcionar 3D Object Counter se eu der agora aqui um color, split channels e aplicar ele em um dos canais, ou no blue, ou no blue, no green e no red. Eu recomendaria fazer no blue, que ele tem mais coisas, tá? Então aí sim você vem Process, 3D Object Counter. A gente tenta dar um threshold aqui, alguma coisa para ficar mais perto dos mais fortes, alguma coisa assim. E aí sim dá ok. Aí como eu não consegui fazer esse, aí eu fui pro outro que é Calveu.z, sabe? Que roda. Não é o ponto Z. Aquele lá eu tenho que refazer Não? esse stack aqui. Bom, eu posso fazer só com Blue. Ele não é Stacks Z Project. Ele é Stack 3D Project. Eu fiz esse do 3D 3D, Project. ótimo.
Tá. Aí olha só. Não, tudo bem, pode falar. Eu só coloquei um 4, que é Splice. 4. Eu peguei a referência do esferoide mesmo que você fez. 4 micrômetros, tá, interpolate. E Tá, pronto. tudo bem, eu vou pedir para ele fazer aqui. Peraí que ele tá terminando o 3D, ele tá contando os objetos em 3D. Se eu mandar fazer os dois juntos, ele não vai... Aí foi isso que eu fiz com todas as imagens. Tá, peraí que ele tá terminando aqui, ó, renumerando estruturas e tal. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não consegui te mandar porque o meu Gmail tá o meu Drive tá lotado do Gmail. Acho que eu vou fazer Só um o minuto que ele tá terminando aqui, ó, o contagem em 3D. E ele vai... Deixa eu até desligar isso aqui. Aí, olha só. Então, olha só, ele encontrou 177 objetos, tá? Com volumes aqui que vão de 1 micrômetro cúbico, 38 micrômetros cúbicos, tá? Ele tem aqui o mapa dos objetos. Fazer. Porque você estava tentando fazer com uma imagem RGB, ele só faz em cima da imagem já do objeto decomposto já, tá? Tá bom? Aqui ele fez, ficou até que interessante. Surface Map, tá? Mas assim, não é isso, a gente não vai... Eu vou salvar... Estatística. Eu vou até salvar ele, porque não custa nada, já que a gente gerou. O resumo você também salva? Salva. Giovana, coloca o microfone na lateral da boca, por favor. Porque você coloca abaixo do nariz, a gente ouve sua respiração. É o medo. O resumo... como fala? O resumo... Também salva? Salva. Não, assim, eu tô salvando porque é o nosso exercício, tá? Só pra gente ter a referência, tá bom? Bom, vamos lá agora. Você quer fazer a projeção em 3D disso aqui, né? Isso. Primeira coisa que precisa fazer é aplicar a cor, senão eu vou ter uma projeção em preto e branco, tá? Eu vou aplicar aqui Blue, né? Aí você veio aqui em Stacks 3D, isso. E aí você colocou 4 aqui, né? Que eu não sabia calcular, não. Isso. E aí você colocou Interpolate. Isso, Interpolate. Isso, e a gente dá OK e vamos pedir para ele fazer. Como são só 5, ele não vai ter muita... Só 5 slices, né? 5 fatias. A perspectiva é que ele não demore tanto assim. Não, o meu demorou, que é por causa do computador. O computador. Eu vou fechar essas... Bom, esse stack de grid eu vou deixar que a gente precise. Red eu vou fechar. Eu vou entrar pela minha outra conta para ver se eu consigo te enviar para ver se eu... Aqui tem, eu vou esperar ele gerar o resultado, Giovana, que eu já vou explicar uma coisa, né? Não, peraí, vamos terminar. Você está terminando as coisas que você gerou, não é isso? Como assim? Você gerou mais alguma coisa fora esse vídeo, fora esse 3D? Então, ó, eu gerei eu fiz essa correção e ajuste de contraste. Tá. Separei os canais. Isso. Aí fez esse 3D Project e aí, que mais que e você coloquei fez? imagem calculator lá. Tá. Isso. Fiz a quantificação dos eventos que eu consegui, que eu não consegui foi a gente já tá para frente disso já. Aí eu tá fiz nesse 3D Stack 3D o seu 3D é esse aqui, ó. Fiz aquilo que você falou, que é os stacks e a montagem, né? Aí, beleza. Depois eu dei esse videozinho, né? Que esse aqui você é o vai stack, fazer. Isso, já tá aqui, ó. Tá pronto. Já. Aí tá pronto. Fiz isso de cada um e foi isso que eu consegui fazer. Tá. Aí é isso que eu tô te perguntando. Então você acabou aqui nesse vídeo aqui, certo? Sim, porque eu não consegui fazer Tudo bem, deixa eu salvar quantificação. Aqui. Save, eu vou AVI, sem compressão, projection of stack. Tá. Então, já que você terminou, agora eu vou falar o que aconteceu aqui, o que a gente tem para dizer. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para te dizer, Giovana, é que assim, não adianta aplicar filtro gaussiano toda vez, tá?
toda vez que eu pego, quer ver, vamos lá, eu vou pegar aqui uma foto qualquer, tá, aqui, né? Tá aqui. Aí eu venho aqui, venho em Process Gaussiano. Eu acho que vai ser difícil de vocês enxergarem aí a distância, mas a foto fica bem menos nítida. Deixa eu tentar. Vocês estão vendo que tem um contorninho aqui de uma célula? Vocês estão vendo aqui? Aham, E consegue bem ver no que aqui, fundo. isso, e aqui tá meio, tem um arranho, tem uma textura aqui, certo? Se eu vier aqui no, de novo, Filters, Gaussian, olha só. Vocês estão vendo como fica embaçado? Sim. Tá. Agora sim, isso é bom para uniformizar uma imagem. Né? Uma imagem que eu tenho uma irregularidade, especialmente no background, é bom eu aplicar um filtro gaussiano. Agora, se eu aplicar isso repetidas vezes, várias vezes nas imagens, você percebe que eu estou perdendo nitidez? Sim. A gente perde informação fazendo isso. Tá? Ele perde nitidez. Porque quando é bom aplicar um gaussiano? Olha só, eu vou abrir os canais dessa aqui, né? E essa aqui, vamos supor, só o blue, certo? Se eu colocar aquela essa lookup table high-low, o que que ela mostra? Ela mostra onde tá, onde eu tenho a intensidade mais alta, onde tem intensidade mais baixa. Deixa eu dar aqui um high-low de novo. Aqui ele tá, não tá pegando loot. High-low. Aqui ele tá muito fraquinho. Deixa eu pedir para ele dar subtract background. Vamos lá. Isso. Olha só. Vocês estão vendo que o que ele, quando eu apliquei essa lookup table de high low, é high de alto e low de baixo. Vocês estão vendo que fica heterogêneo, não fica uniforme esse fundo. Olha só, quantos pontinhos eu tenho, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Sim. Então, isso é um problema. Aqui justifica eu aplicar uma vez o filtro gaussiano, porque olha só o que vai acontecer. Ele some aquela heterogeneidade do fundo. Eu posso até reduzir um pouquinho aqui, tá? Se eu aumentar muito, eu perco informação. Olha só, eu coloquei o raio 1, não sei se vocês vão enxergar, mas deixa eu só aumentar aqui, olha só. Ó, filtro gaussiano, certo? Aqui não, espera um pouquinho, não é aqui. Olha só, quando eu coloco só um, tá vendo? Ainda sobra alguma irregularidade nessa foto. Quando eu coloco 2, já some, tá vendo? Então aí é interessante fazer e ponto, tá? Não é para aplicar isso de novo, porque se eu ficar aplicando repetidamente e reprocessar isso todas as vezes e fizer tudo de novo, eu vou perder a nitidez da imagem. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que você não deveria fazer, Giovana. Você não pode. Isso aí é uma vez e só nesse momento, e caso precise, tá? Você separou os canais, aplicou a subtração do background, teve um background irregular, aplica um filtro gaussiano, tá? O Gaussian Blur, pronto, e só, não faça mais, porque senão se eu começar a fazer isso sempre, eu vou perder informação, tá? A gente tem que ver que a aquisição da foto é uma quantidade finita de informações que foram adquiridas lá, e a gente tem que tomar cuidado para não perder informações e também não criar muita informação do nada, tá? Como criar informação? Desse jeito. Se eu vier aqui, ó, green, agora eu peguei o green só para como curiosidade. Se eu vier aqui ajustar contraste alto, olha só, eu vou reset, deixa eu pedir para ele colocar aqui no green, colocar aqui, ó, a lookup green, certo? Eu coloco. Vocês estão vendo que aumentou a luminosidade? Você fala, que bom, né? Sim, só que veja, a gente está alterando a quantidade de informação que eu tenho nessa imagem, tá? Aqui eu tenho pouca informação, que eu tenho só verde e preto, e aqui eu tenho várias nuances de verde e preto,
Tá? Vocês estão vendo como eu mexo com a quantidade de informação que está aqui? Então, depende do que eu estou fazendo, eu também posso estar inventando informações. Quer dizer, inventando não, né? Mas eu estou adicionando uma complexidade que talvez não seja interessante. Portanto, mexer no contraste também repetidas vezes ao longo da sua análise, você também está correndo o risco de artificializar. Não é à toa que quando está com contraste lá no bem alto, né? E eu reduzi um pouco, aumentando o brilho, reduzi um pouco. Não parece que fica artificial a foto? Sim, parece. Não é? Ó, por exemplo, assim, não parece que a foto está artificial? Sim, não é à toa, porque sim, de fato ela está artificial. A gente está mexendo demais nessas proporções entre brilho e contraste, de forma, ó, isso aqui também parece muito artificial, tá vendo? Fica só um outro ponto, né? De forma a de fato distanciar essa imagem de uma imagem original, da situação real que a gente observou. Quem conhece a microscopia sabe que alguma coisa assim não tá tão natural, ou alguma coisa assim, né? Se eu publico uma foto dessa, dependendo da aplicação, quem conhece sabe que isso aqui está bem manipulado. E eu corro o risco de chegar nesse ponto se eu ficar aplicando a correção de contraste o tempo todo. É para fazer na análise uma vez. Tá? Não é para ficar mexendo em contraste, não é para aplicar background toda hora também, subtrair background toda hora, porque eu posso estar perdendo informação, e não é para aplicar filtro gaussiano também toda hora, senão eu estou perdendo informação. Tá bom? Isso acho que é a segunda coisa que eu queria falar sobre os resultados da Giovana. A Giovana conseguiu uma coisa interessante, que é isso aqui, ó. Tá? Isso é interessante, né? O que eu tenho para falar para vocês é que isso só ficou nítido. Deixa eu abrir pelo Fiji. Só ficou de fato nítido, tá? E ficou interessante porque esse material é transparente o suficiente para a gente ter essa informação, tá? O esferoide não faz isso. Isso aqui a gente tem que lembrar que são células numa matriz de alginato. Tá? E o alginato é transparente, ele é razoavelmente. E celulose, né, Ju? Então, tudo isso tem uma transparência bastante relevante, né? Bastante relativamente alta. E aí eu consigo, né, ver que o meu azul está casando aqui com o contorninho das células, nem todas, umas estão perdidas, né? Isso funciona. Para essa aplicação, isso que a Giovana fez vai dar certinho. Mas para esferoide não fica tão bom. A gente faz, eu acabei de fazer para a Camila, para ela colocar no pôster dela, mas não fica tão bom porque o material não é tão transparente. O esferoide não é transparente quanto essa matriz de alginato celulose. Então, cuidado. De qualquer forma, ficou legal. Olha só, tem umas bolinhas verdinhas aqui, estão bem nítidas, estão bem redondinhas. Tá? E eu achei que é um resultado interessante. Agora vamos lá. A projeção em 3D da Giovana, tá? Eu vou perguntar ela tá até que legal, tá? Agora eu vou perguntar, Giovana, quando você veio lá aqui no Stack 3D Project e colocou 4 aqui, por que você colocou 4? Porque eu não sabia como calculava a distância de uma célula para outra. E eu coloquei mais ou menos que você fez isso, do esferoide lá da Ano. Então, o negócio é o seguinte: no Incel, o Incel faz automaticamente no mínimo de 4 micrômetros por aquisição. Tá? Então, cada foto que ele faz vai ter uma distância de 4 micrômetros no mínimo. Tá? Isso não foi o que a gente fez. O stack que você gerou, a gente não tem essa medida, certo? Então, assim, você acertou sem querer, porque se fosse para estimar uma distância entre as, depois eu vou mostrar para vocês a resolução que eu fiz, que também eu não vou dizer que não está totalmente certo, né? É só uma sugestão, né, de como, e você não está errada, tá? Eu achei só que você exagerou em algumas ferramentas, mas você chegou em algumas conclusões aqui, em alguns resultados que tem sua validade, tá? Você sem querer acertou, mas se eu fosse chutar
uma aquisição e outra, e uma fatia e outra, uma slice e outra, eu colocaria algo entre 5 e 10 micrômetros mesmo, tá? Eu gerei um stack desse jeito, ficou mais ou menos o que você mostrou, tá? Então, assim, sem querer se acertou, mas assim, não é para você usar 4 micrômetros sempre, porque 4 micrômetros é um parâmetro que a gente tem no Incel. Para fazer no Nikon a gente fez, você não controla, você não sabe qual que é a distância entre uma e outra. Mas olhando o stack, eu acreditei que tem algo entre 5 e 10 micrômetros, e aí funcionou para você, deu mais ou menos isso, tá? E ficou uma coisa mais ou menos interessante. Tá? Eu acho que tem alguma validade aqui, mas ó, tem alguns problemas. Por exemplo, tá vendo? Você percebe que esses eventos aqui estão duplicados? Isso aqui está duplicado, tá vendo? A gente tem alguma coisa para resolver. Esse stack não é o melhor dos mundos, ele não está completamente, não tá bem feito, mas a gente consegue ter um nível de informação aqui, tá? O resultado da montagem. Eu fechei a montagem. A montagem de fato, a montagem está errada, tá? Eu vou mostrar por quê. A gente tem um stack aqui em azul, certo? Que seria o que você fez. Deixa eu fechar o outro aqui. E aí você vem aqui e vem em Make Montagem. E aí não mexeu em mais nada. Colocou aqui. Ótimo. Aí aplicou um threshold, que é o ajuste threshold. Ok. Você colocou do 20 ao 255. 20. Eu acho que eu separei antes, não? Não, a gente acabou de fazer uma montagem assim. A gente acabou de fazer. Apply, aplicou. Ok. E a gente vem aqui e Process Binary. Make Binary, ok. E aí você deu uns 3 watershed. Ótimo, não tem problema. Process Binary Watershed. Process Binary Watershed. Tá bom. E aí você vê aqui, a gente fez toda aquela medição, analyze particles, não sei o que, e mandamos ele medir. Mas olha só, Giovana, pessoal, olha só. Tá vendo essa região 322? Essa aqui, ó. Certo? Sim. Tá vendo essa região 315? É o mesmo evento. Tá vendo essa 317, 638, 635? Você contou 1, 2, 3, 4, 5 vezes os mesmos eventos. Para que você fez isso? Você entende que o que você quer fazer, quando você gera um stack, vale a pena você fazer aquele 3D Objects Counter. E isso você fez e ok. Por mais que tenha ajustes para serem feitos lá, o que você tem que fazer é que esse tipo de situação, montagem, é quando você vai juntar imagens diferentes. Tá? Aqui o que você fez? Aqui você tem várias camadas de um mesmo campo. Né? E nesse caso você acabou contando a mesma coisa várias vezes. Né? Essa análise aqui não serve. Tá, Giovana? Vocês estão entendendo isso? Sim. Você entendeu o que você... objeto 3D talvez serviria. O objeto 3D sim, porque o objeto 3D o que ele faz? Ele faz todo um cálculo de threshold que ele considera o 322, o 315, o 317, o 638 e o 635, por exemplo, como um objeto só. E ele te dá o volume e tudo mais. Agora, o que você fez aqui? Você pegou uma composição que era para ser tratada em 3D, colocou ela para ser tratada em 2D, mas você está repetindo as contagens. Eu estou contando os mesmos objetos várias vezes. Né? E aí não vale. Né? Por isso que ele deu aqui... Quantas coisas que ele fez aqui? Ele dá aqui um número... Né? Ele deu aqui, sei lá, 736 objetos, mas na verdade divide isso por 5. Na verdade ele encontrou 150 objetos. Certo? Porque ele está Deu para entender isso? Que esse objeto aqui, ó, o 121, ele também está contando 1, 2, 3, ele está contando 1, 2, 5, mas na realidade é o mesmo objeto. A montagem você vai usar quando você está trabalhando com campos
com campos da microscopia diferentes. Quando eu tirei foto de um lugar em 2D, tirei foto de outro lugar em 2D, tirei foto de outro campo em 2D, e aí eu posso juntar tudo e tentar fazer tudo numa quantificação só. Tá? Mas você fazer uma pilha, você está quantificando várias vezes o mesmo evento aqui. Se você tem esse tipo de imagem que está em sequência, né, numa pilha, num stack, você tem que tentar usar o 3D Object. Deu para entender? Sim. E geralmente a gente usa para contar, a gente usa o green ou o blue, a gente nunca usa o RGB, né? Não, Todos você não juntos. pode, você não consegue usar, que para binarizar você tem que ter ou um canal ou outro, tá? E é melhor o green, né? Porque o blue marca todas. Bom, depende do que você quer, Giovana. Se você quiser, se você quiser contar todas, você conta o blue. Se você quiser contar só as inviáveis, você conta o green. Se você quer ter o melhor de tudo, que é ter uma proporção de green por blue, você conta os dois. Dá para ter. E, peraí, porque quando eu abro eu não consigo acessar a tabela assim bonitinha no Excel. Fica Porque tudo o uma linha Excel, só. o LibreOffice trata melhor as tabelas CSV. CSV quer dizer valores separados por vírgulas, né? E o Excel é chato para fazer isso. Ele não, ele meio, acho que a Microsoft se recusa a tratar bem, mas ele abre, tá? Tem um jeitinho de importar. É que o LibreOffice faz isso com mais facilidade, tanto que tá aqui, ó, né? Ele não entende direito o Office. E nem esses Google Online, né, Google Docs, o que é a vírgula do valor e o que é a vírgula que separa os valores, tá? É por isso que, mas existe um jeitinho sim de você abrir. Mas isso é um tópico para uma outra discussão. Isso aqui foge um pouco do escopo da aula, tá? Mas tá aqui, ó, a tabela tá aqui, tá vendo? A gente tem, depois procura lá o Google. Olha só, olha quanto o 3D Objects Counter ele achou 180 eventos, certo? Quanto é? Quando você fez no montagem, você achou 736. Olha o que eu falei. Ele contou 5 vezes os mesmos eventos. Olha só, ele daria aqui uns 150 mais ou menos, né? É isso que eu estou te dizendo. É exatamente o que eu falei. Quando você pega um stack em 3D, decompõe ele em 5 fatias que tem os mesmos eventos lá, né? E ele manda ele contar, ele contou 5 vezes, né? Olha só, 736 eventos, na verdade são mais ou menos uns 150, né? E no 3D Object Counter, quanto ele conseguiu? 180, ele conseguiu um pouquinho mais, tá? É isso que eu estou dizendo. Deu para entender isso? Vocês conseguiram entender isso? Que a gente contou 5 vezes mais eventos daquele jeito? Sim, então imagino como eu não consigo contar os stacks, Não né? foi isso que eu falei. Não foi isso que eu Não? falei. Não foi isso que eu falei. Né? Você consegue Hum. contar os. Só que se você faz uma imagem sequencial, você tira fatia aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Se você quer ter esse Z stack, porque você tem o X, o Y e o Z seria a altura. Se você fizer isso aí e você fizer uma montagem, você está contando o mesmo campo. Você está contando os mesmos eventos. Montagem serve para você procurar campos distintos. Você tira foto de um lugar da lâmina, depois você tira foto da lâmina ou da placa, depois você tira do poço, você tira foto de outro lugar, depois de outro lugar, depois são campos diferentes, são áreas diferentes, são eventos diferentes. Esse Z-Stack você tá quantificando os mesmos eventos, só que em alturas diferentes. E ele conta tudo. Você está aplicando o método de contagem 2D, né? E está contando o mesmo objeto 5 vezes, Giovana. Deu para entender? Sim, aí eu tinha que fazer o 3D, aí o Você dia faz o tinha 3D ensinado. Object Counter, tá? Para fazer o montagem, você tem o montagem serviria para você fazer isso aqui, ó. Eu pego essa imagem aqui e uma outra imagem que é um outro campo. Aí sim eu posso fazer. Que não é nem esse caso, né? Porque aqui ainda continua sendo o mesmo campo. Se eu pegasse o poço 1, tira uma foto, poço 2 tira outra foto, poço 3 tira outra foto de outros eventos, e aí sim eu consigo tratar tudo, né? Com o subtract background, coisa assim, né? Tal. E
e depois quantificar todos os campos de uma vez só, tá bom? Agora, se você pegar o mesmo campo e fizer um stack, certo? Ó, outra coisa que é interessante é que você tentou pegar o que está em verde, tá? Que está bem fraquinho, mas tem alguma informação aqui e gerou um RGB interessante, tá? O RGB que você gerou tá aqui. Tá aqui, ó. Ele tem os eventos, tá certo? Tá aqui. Tem aqui o verdinho, tem o azul, né? Ele tá estourado porque você mexeu muito no contraste, colocou muito filtro, mas de qualquer forma os eventos estão mais ou menos aqui, tá? Tanto que você até conseguiu fazer um calculator e colocar nessa imagem aqui, o que ficou bem legal, certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Certo. Oi, fala. Não, Pérez, tudo certo. Não, tá. Aí deixa eu falar uma coisa. A Camila também me mandou, não é isso? Mandei não, só mandei as coisas do banner só. Ah, só do banner, né? Tá. Só a Giovana mandou. Não tem problema, gente. Eu não tô. A questão não é essa aqui. É só questão de eu fazer um passo a passo. Estou explicando para vocês o que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer, pelo menos nesse set de fotos. O que eu acho que tem que ficar claro até agora é: não adianta fazer subset background várias vezes no mesmo stack. Não adianta. Você vai perder informação. Tá? Outra coisa, não adianta fazer correção de contraste e luminosidade também várias vezes no mesmo set de imagens, né? Você está ou perdendo ou adicionando informação. Não adianta colocar o filtro gaussiano, Gaussian Blur em tudo. Também não adianta todas as vezes. Também não adianta, você está perdendo informação. Na verdade, o que vai mandar mesmo é a qualidade da sua aquisição. Não tem milagre, tá? Não tem como ficar removendo o background, removendo, porque chega uma hora que o algoritmo ele não entende mais o que é background e o que é evento relevante. E aí você vai perder informação fatalmente, tá? O que eu ia até comentar, Pérez, fala. é que eu tô com dor de garganta. Mas quando a gente adquire a imagem lá no Incel, tomar cuidado para não cortar onde tem o foco da imagem, sabe? Porque eu percebi nas análises que quando eu começo, eu vou correndo o stack e aonde eu consigo, o foco tá definidinho a imagem, eu cortei. Tem muita imagem que eu cortei o foco. Então é melhor fazer um stack maior, ter esse cuidado na aquisição da imagem, porque depois não tem como resolver. Exato. Fica ruim mesmo. Exato. Aí até os cálculos ficam diferentes mesmo. Olha, gente, assim, a hora da aquisição ele é um momento único que não vai voltar mais. Tá? Então você tem que aproveitar o máximo possível. É exatamente o que a Ana falou. Tá? A Ana, assim, ela falou um negócio que eu esqueci de falar. A Ana lembrou bem. É melhor você fazer um stack de 80 não digo, mas de várias imagens, né? Sei lá, eu vi alguns até de 40, e mesmo que seja alguns planos fora de foco e a gente joga fora o que não vale a pena depois, do que fazer um stack com poucas imagens, isso para o Incel, tá? Para o Nikon, embora dê para a gente fazer, não é tão indicado porque eu falei, a gente não controla tanto a distância que tem entre um e outro, tá? Mas mesmo assim, é melhor fazer mais fotos, mais aquisições e não aproveitar tudo, do que falar, putz, eu devia ter tirado daquele campo, devia ter feito aquilo, tá? Como vale para outros experimentos também, tá? Aí, coisa também é a gente reavaliar. Depois que a gente tirar a foto, a gente vai lá e reavalia todos os resultados. Eu fiz com a Larissa. A Larissa estava para confirmar todo o resultado que a gente fazia, a gente voltava, confirmava para ver se os destaques estavam tudo certinho nas células. Porque às vezes o verde não ficava bom, a gente voltava, fazia de novo até dar certo. Então você ficava o dia todo tirando foto. Sim, gente, não tem mágica, o negócio é suor na testa mesmo, tem que ir fazendo, conferindo, né?
gerar o maior número de dados possível. Esse é o nosso drama, que a gente gera às vezes muita imagem, mas é melhor pecar pelo excesso, tá? Nesse caso é melhor pecar pelo excesso. Se ninguém mais tiver nenhuma sugestão, né, ou quiser falar, né, Larissa fez, eu sei que a Larissa fez, se quiser fazer um passo a passo também, eu posso fazer o que eu consegui extrair. Alguém mais quer que eu refaça? Pérez, eu compartilhei com você o coisa, eu criei um outro e-mail Tá para. bom, eu pego depois. Tá bom, a gente faz. Ó, Giovana, assim, veja, você não fez tudo errado não, tá? Assim, você fez algumas coisas certas, algumas coisas erradas, e assim, são caminhos possíveis, assim, existe, a gente às vezes acaba tentando repetir o background e tal, mas não é que tá errado, tá? Só tô falando para tomar um pouco de cuidado. De qualquer forma, essa imagem que você fez, acho que dentro do que você gerou, eu aproveitaria o 3D Objects Counter, que eu acho que funcionou bem, né? Essa imagem aqui que eu achei que ficou bem legal e bem apresentável, tá? É publicável essa imagem aqui, porque ó, dá para ver direitinho onde está azul, onde está verde, tá? E o Stack Blue, talvez, tá? O Stack Blue, o problema é que ele, não, desculpa, a projeção, talvez, porque a projeção, eu falei, ela pediu 4 micrômetros, talvez dê para usar assim, né? Eu vou mostrar para vocês um que eu fiz que não ficou tão diferente não, tá? Então acho que daria para usar o seu também, tá bom? Acho que, tá vendo? Poucas imagens, de quebra já tem uma imagem bonita como essa, uma lista de objetos em 3D com o volume quantificado, tá? Sem céu, tá? Só no Nikon e 2 coloraçõezinhas, tipo, sabe? A gente tem que aprender, tem que aprender a extrair o máximo possível de informação dessas imagens. Mais alguma sugestão? Mais alguém quer fazer um passo a passo? Senão eu vou passar para o que eu tentei. Posso fazer? Então eu vou fazer. Bom, vou lá. Vamos lá, as imagens são essas aqui, tá? Então, primeira coisa que eu faço, o que é? É pegar, clicar uma por vez e fazer um passo a passo, olhando uma por uma, tá? Isso aqui tem alguma diferença, né? Aqui, mas basicamente essas 4 primeiras são a mesma coisa, então não tenho como fazer nenhum stack. O máximo que eu conseguiria fazer aqui seria pegar uma delas, certo? Vir para cá. Como essa matriz de alginato pode atrapalhar, eu tirar o background não vai sair, essa matriz de alginato não vai sair. Eu mexendo no background, o que eu posso tentar fazer é Color, Split Channels, tentar usar o canal onde as células estão mais nítidas, que eu acho que no caso seria esse green ou red, mas eu vou usar o green. Tentar dar um threshold, que não vai dar muito certo, né? Não funcionaria, tá vendo? Não dá muito certo, né? Ele não vai achar legal, né? E ficaria com essa imagem aqui só para tentar contar essas células, mas sem a fluorescência não fica fácil, fica bem difícil, tá? Bom, aí continuar olhando as imagens, eu percebi que aqui foi a Giovana que fez, ela estava tentando fazer nesse primeiro set um stack. Aqui eu tenho só 3. Outra dica, se você tirou 5 fotos em azul, tira 5 fotos em verde, tá? Sempre. Faz sempre tira as mesmas 5 fotos. O truque é, achou o campo, acertou o foco, não mexe mais no foco e no campo, tá? E tira a foto em campo claro e em todas as fluorescências que você precisar, tá bom? Porque assim a gente sempre vai ter o mesmo número de aquisições em campo claro e em fluorescências para todos os campos que a gente olhou e para todos os planos focais que a gente avaliou. E aí facilita, porque o que aconteceu? Aqui a gente perdeu esse verde aqui, eu poderia ter tentado fazer um stack com ele também,
mas eu não consigo porque ele só tem 3 imagens, e aí o Fiji não aceita, e os outros tem 5, tá? E eu vi que esse do 28 até o 32, além de estar mais luminoso, as fotos estão mais bem tiradas, eu consegui entender aqui o stack que a Giovana tentou fazer no Nikon. Então eu falei, bom, vamos lá. Peguei do 23 até o 32, image, stacks, image to stack. Ele veio aqui. A segunda coisa que eu fiz foi vir aqui nesse valor que eu coletei aqui no microscópio, né? Isso aqui é uma tabela que eu tenho, eu já mandei para alguns, mas eu tenho disponível, né? Isso aqui é dado pela Nikon, tá? Isso aqui é dado pelos fabricantes. Então esse é o nosso Nikon, tá? E essa é a proporção de micrômetros por pixels que tem no nosso Nikon, que é aquele microscópio que tem junto com o Incel. Esse aqui é o da Cibele, e aqui é o micrômetros por pixel da 10x do Nikon, do Incel, tá? Então, no caso, essas imagens foram feitas com a 10 vezes, né? A objetiva de 10 vezes, que por sua vez a combinação dela com a câmera que a gente tem lá na Cibele nos dá uma proporção de 0,483 micrômetros por pixel, tá? Então eu vim aqui, Analyze, Set Scale, e coloquei que eu tenho para cada pixel eu tenho 0,483 micrômetros, tá? E aí ele deu essa escala, que aqui ele está mostrando que essa escala tem, essa foto tem 2560, né, que seria por 1920 micrômetros, e aqui no caso é 927 micrômetros, tá? Então, e tudo que ele vai medir agora ele tá por micrômetros. Eu fiz a escala, né? A gente fez a escala correta, que é isso que a gente precisa fazer para poder medir em micrômetros e não em pixels, tá? Isso, beleza. Igual a gente falou na última apresentação. Bom, e aí a segunda coisa que eu sempre faço é subtract background, sempre. Então eu sempre costumo usar essa ordem, porque facilita depois as coisas. Então tiro o background, preview, vou colocar em 50 mesmo, e aqui eu já queria que todo mundo já observasse que a gente tem um problema, que vocês estão vendo que isso aqui, gente, não é alginato. Como é que eu sei que não é o alginato? Porque a gente já tem algumas imagens com o alginato e o alginato não floresce desse jeito. A gente sabe que é a celulose, tá? Só que olha só, eu pedindo para ele tirar o background, ele já consegue tirar a celulose. Sobra um ou outro grão aqui, tá? Que provavelmente é a nossa celulose que ainda está em cristal, tá? Que ainda não foi totalmente lisada, não foi totalmente fibrilada, tá? E já tem um resultado bastante satisfatório. Então, provavelmente esse background dos nossos experimentos consegue ser resolvido só com o subtract background. Aí eu testo, ver se o disable smoothing fica melhor, se separar colors fica melhor. Vamos ver. Separate colors não ficou um pouco melhor não, ele sobra alguns eventos em verde aqui, depende do que for fazer, talvez fique melhor. Disable, e eu dou um OK. Ele pede para fazer todas, e ele gerou para mim um stack sem ou com o mínimo de background possível. Só que agora ele ficou meio fraco, e agora sim eu vou fazer uma vez ajustar o contraste. Ficou alto, reduzindo, fica artificial, tá vendo? Eu vou reduzindo um pouco o contraste e o brilho. Aqui parece que ficou um pouco menos artificial, tá? Ainda assim fica, mas é o máximo que a gente consegue fazer. Mínimo, aqui é o valor mínimo que ele vai considerar. Então tá vendo, conforme eu vou aumentando, ele vai, aqui tá no caso, ele corta tudo que for menos de 104
pixels de intensidade, tá vendo? E aqui também eu posso fazer também, a gente pode fazer por aí. E o máximo tá aqui também, o máximo eu vou cortando o máximo que ele pode enxergar. Eu vou colocar assim, apply, ok? Mexi uma vez só, tá aqui. E agora a gente vem vamos separar os canais. Só o blue. Aplica o LUT. Olha só, tá vendo o high-low aqui como tá? Então aqui sim também, só mais uma vez. Filtro gaussiano. Uma vez. 2 foi pouco. 3 foi pouco. 5 foi pouco. 10, ó. Tá vendo? O 10 ele já resolveu, mas olha só como perde nitidez aqui. Então não vou fazer. Tá? Não dá pra fazer. A gente volta. Vamos voltar. Vamos fazer tudo de novo. A gente vem aqui, fecha, fecha, fecha. Vem fazer o stack. O que aconteceu ali? A hora que eu fui mexer no contraste ficou ruim. Image to stack. Stack tá aqui. Tira o background. Tira o background. Isso. Color. Split channels. Vamos ver só o blue agora, sem mexer. Blue. High-low. Ó, tá vendo? Ele tem um finzinho aqui de azul. Eu vou pedir para ele aplicar um filtro gaussiano e fraquinho, tipo de 2 micrômetros. Ótimo, vamos ver se de 1 já dá jeito. 1 deu jeito, ó, já sumiu todos os pontinhos azuis. E para por aí, não faz mais. Tá? E aqui eu vou aplicar o azulzinho. Tem o blue. E aqui eu já tenho o nosso stack em blue. Ótimo. E o canal green? O canal green é esse aqui. O canal green tem algum high-low para fazer? Tem. Tirar, aplicar só um Gaussian Blur. Já tirou também. Ótimo. E eu vou colocar aqui o verdinho. Green. Ok. Vou jogar fora o red, que ele não tem informações relevantes pra gente. Tá? Bom, o que eu posso fazer agora é juntar os dois. Merge channels. Dizer que o green é o green. O blue é o blue. Ele tem aqui um canal, tá? Que está com tudo limpinho, sem background. Tá? Eu vou fazer primeiro um 3D Objects Counter. Olha só, ele não faz em 8 bits, ele não faz no stack. Eu posso tentar contar primeiro os azuis, pode ser. Ou tentar contar só os verdinhos. Vamos contar só os verdes. Mexendo no threshold, e a gente sabe que aqui os eventos relevantes são só um ou outro pontinho, mas ainda assim ele vai contar umas sujeironas. Olha, tá vendo isso aqui, que são grânulos que tem na imagem que a gente não vai conseguir lidar. Vou pedir para contar. E aqui ele achou 45 objetos, tá vendo? 45. Olha só que legal. Na verdade, conforme a gente pediu, ele achou provavelmente só células mortas. Tá? Não achou aquela sujeirona grande. Isso aqui é um resultado interessante. E eu faria o filminho com esse stack aqui. Na verdade, eu já tenho o filminho aqui pronto. Tá? E o filminho, olha só, eu fiz uma projeção de stack com uma distância de 10 micrômetros entre eles. Eu vou pedir para ele fazer. Então, quando a gente vem aqui, Stacks 3D Project, eu pedi para fazer 10 micrômetros porque eu chutei, porque eu, olhando as imagens e levando em consideração o tamanho dos núcleos, né, ele teria 10 micrômetros e não ficou tão legal. Tá vendo que a diferença que tem da Giovanna é que a Giovanna parecia que tinha alguns eventos que estavam duplicados, e esse aqui não, tem uns eventos que estão esticados. Eu estiquei.
Quando está esticado, eu falei, bom, vou tentar fazer um com 5 micrômetros, com uma distância menor entre os stacks. E aí deu melhor, tá? Tá vendo? Os eventos não parecem que estão tão esticados agora. Alguma coisa assim. E também não tem eventos duplicados. A gente parece que acertou o stack, tá? Então conseguiria fazer. O que eu fiz? Eu não fiz aquele campo claro mais os eventos que a Giovana fez. O que eu teria feito essa animação em 3D Objects Counter, tá? E porque contando as células mortas aqui nesse stack, tá? Isso é o que eu teria feito, tá? Giovana fez outras imagens. Vocês estão vendo como a gente consegue chegar em resultados diferentes? A gente consegue chegar e não é que eles são um é certo e o outro é errado. A gente conseguiu extrair informações diferentes. Eu fiz um stack só em vídeo e tirei aqui só as células mortas. Fiz aqui, contei que ele está dando aqui um número de 40 e poucos. Né? 40 e poucos objetos, né? Mortos, né? Células inviáveis. A Giovana conseguiu fazer aquele monte de coisa e mais uma foto que ficou melhor, que inclusive que é aquela foto essa foto aqui, que eu achei que ficou muito boa. Ela juntou com o campo claro. Tá? Então, tá vendo? A gente vai se acertando. Então, por exemplo, poderia eu ter feito, ela ter feito também separadamente e a gente ter juntado os resultados ou ter conversado e ela ter gerado sozinha tudo isso. Tá? Isso aqui serve para quantificar? Não. Mas serve para apresentar? Certamente. É bem apresentável isso. Tá? Agora, isso aqui serve para... Esse stack green serve para apresentar? Não. Embora eu salve. Não dá para apresentar isso aqui num texto. Né? Mas em compensação, ele serviu para eu gerar essa tabela aqui. E essa tabela com os volumes das células mortas, elas estão até que mais ou menos... tirando um ou outro, eles estão bem homogêneos. E aí daria para quantificar isso e colocar num gráfico. Certo? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso tudo foi para mostrar quanto de informação que a gente consegue fazer, quando a gente consegue tirar. E importante dizer, com um set restrito, né, de imagens. Na verdade, a gente tem aqui na verdade, eu acabei trabalhando com 5 imagens só, com 5 fotos, né? E num primeiro momento parecia que não dava para enxergar nada, mas a gente foi tirando o background. Giovana conseguiu fazer isso, ela tirou o background e logo de cara já deu para ver que a gente não precisa mais se assustar com esse BG que a celulose dá. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, Pérez, obrigada. Alguma ideia? Não, só isso? Será que seria legal fazer um stack com essa imagem branca que tem todas essas cores? O problema é que essa imagem aqui, se a gente, você teria que ter um stack das aquisições, você teria que ter um stack disso aqui, ó. Você não tem delas. Você tem várias, tá vendo? Uhum. Com intensidades diferentes de cor, mas elas não são stack. Então não dá para fazer. E outra coisa, o stack com as nossas ferramentas de microscopia, com os nossos microscópios, esse stack não fica, do campo claro fica meio esquisito, às vezes ele atrapalha um pouco, mas teoricamente dá. Tá? E aí faria tudo junto, faria com a fluorescência e com o campo claro. Teoricamente dá para fazer sim. Tá? Eu vislumbro um futuro próximo onde o incel está consertado e a gente vai colocar os seus hidrogéis lá e a gente vai conseguir fazer isso que você acabou de falar. Eu acho que dá para fazer sim. Tá? É que com esse set não deu para fazer, mas dá. Obrigada, Pedro. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então assim, eu cheguei em outro resultado. Não tem problema. Você tá vendo? Eu cheguei no resultado, a Giovana chegou em outro e conversando a gente se entende. Tá?
Tá? Depende da proposta também, né? É que a gente está jogando muito livre, né? Vê o que dá para tirar daí, né? A gente não tem assim, não, esse experimento eu preciso necessariamente ter essas e essas imagens. Esse experimento eu preciso necessariamente ter essas informações. Por exemplo, é o caso da Ana. Tem experimentos que a gente precisa necessariamente contar parasitas nos esferoides. Aí é um outro papo. Aí só tem um jeito de fazer, que é aquilo lá, aquele jeito, né? Agora aqui, como a gente está jogando livre, o que a gente precisa ver aqui? Precisa ver número de células mortas, precisa ver quanto tem de verde, quanto tem de azul, ter uma noção de profundidade da amostra. Aí a gente pode fazer, e vocês estão vendo, cada um consegue chegar num resultado diferente, mas nenhum está errado, nenhum está certo. A única recomendação que eu falei que eu faria para a Giovana é que ela não pode aplicar várias vezes essas ferramentas de correção, senão a gente acaba distorcendo um pouco a imagem, tá? Mas aplicou, é aquilo lá, é o que tem que ser feito, tá bom? Mais alguém? Mais alguma coisa? Obrigada, Pedro.